E aí, gente? Tudo bem? Eu sou o Felipe, fundador desse canal, e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a trajetória do Elon Musk. O Elon é sul-africano, empreendedor, investidor, visionário e bilionário também. É conhecido por ser o fundador do PayPal, tá? Da SpaceX e também ser o CEO da Tesla Motors. Em particular, ele inspirou o Tony Stark, que é o personagem principal do filme Homem de Ferro, né, e também é um bilionário extremamente excêntrico. E a gente vai entender por que ele inspira o Tony Stark. Tá? O Elon nasceu em 1971, na África do Sul. Tá? E aos 10 anos ele já mostra sinais de empreendedorismo, né, e também tecnologia. Ele aprende a programar sozinho com 10 anos de idade e aos 12 anos ele vende um jogo chamado Blastar, que ele mesmo cria, né? O Blastar ele ainda pode ser encontrado online, tá? Ele tem esse logo aqui. E ele pode ser encontrado online ainda na Apple Store, várias versões desse jogo. E ele é vendido por $500 por uma revista local. Tá? O Elon já nessa época também, como qualquer jovem nerd, já sofria bullying. Isso é interessante notar também, mas a gente vai ver que essa situação, apesar de ser bastante comum e infeliz, ela dá ao Elon uma certa resiliência também diante de vários desafios que ele enfrenta ao longo da trajetória dele. Tá? Aos 18 anos, ele vai para o Canadá para cursar a Queen's University, que é uma universidade lá do Canadá, muito boa. Mas aos 19, ele vai para os Estados Unidos, lá pelos 19, 20 anos, para cursar a UPenn, a Universidade da Pensilvânia. Né? Ela é muito conhecida já por ter vários prêmios Nobel que passaram por lá, é uma universidade de excelência. Tá? E a UPenn, na UPenn ele cursa física, né, e se forma aos 24 anos, onde ele recebe o grau de bacharel em física e economia. Tá? É interessante notar que durante a graduação o Elon também não deixou de empreender. Ele funda um clube noturno, basicamente, durante a graduação. Esse clube é legal e ele foi comprado através da compra de uma fraternidade junto com outro colega dele. Tá? Em 1995, logo depois da UPenn, ele vai para Stanford. Tá? Em Stanford, ele já começa o doutorado dele em física, o PhD dele, e ele larga a Stanford 2 dias depois de entrar na universidade. Tá? O que acontece é que ele nota que tem um potencial grande na internet, em energias renováveis e na exploração do espaço sideral. Ele já gostava dessas coisas por influências como o Isaac Asimov, que fala sobre inteligência artificial e etc, e sobre exploração espacial, todas essas coisas, Star Wars também, que estava acontecendo nessa época, então ele era bastante influenciado por essa parte. Daí ele cria uma empresa de software logo depois, né, com $28 mil, chamada Zip2, tá? $28 mil ele pega do pai dele, o pai dele empresta, e em 4 anos ele faz a empresa, ele cria a empresa, ela cresce, e em 1999, 4 anos depois, ela é vendida para a Compaq por $350 milhões, dos quais ele embolsa 22 milhões. Né? Bom, ele vai investir esses 22 milhões numa empresa que veio a se tornar logo depois o PayPal, tá? Que é a X.com, a X.com, né? É uma empresa de serviços financeiros e pagamentos online, muito inovadora na época, era para tipo ser um banco virtual. E em 2001 ela ganha o nome de PayPal, ela cresce super rápido através de uma campanha de marketing viral, onde um cliente age como um vendedor, ele envia dinheiro para um amigo e ele vira outro cliente. Né? Em 2 anos o PayPal tinha 1 milhão de clientes e não investiu nada em publicidade, então foi uma estratégia extremamente nova para a época e que fez o PayPal crescer muito rápido. Tá? Em 2002 o PayPal é adquirido pelo eBay por 1 milhão e meio, ou 1 bilhão e meio de dólares, dos quais 165 milhões vão para o Elon, que deixa o cargo de CEO da empresa para fundar a SpaceX, que é uma outra empresa que ele cria, voltada especialmente para essa questão da exploração do espaço. Né? O que a ideia dele é enviar para Marte, tá? Ele quer enviar para Marte uma estufa com vegetais para reacender
vontade, essa curiosidade pela exploração espacial, tá? Então ele, para levar uma estufa para Marte, ele precisa de um foguete, tá? Então ele vai lá negociar com os russos e acontece que ele não chega num bom preço para ele. Os russos querem vender um foguete muito caro e ele, bom, vou fazer as contas aqui, ele percebe que ele pode reduzir os custos envolvidos em 10 vezes e ainda ter 70% de lucro se ele mesmo fabricar toda a tecnologia e os foguetes. Daí ele tira 100 milhões do próprio bolso e funda a Space Exploration Technologies, que é a SpaceX, tá? Com esse objetivo de explorar o espaço, né? Então, em junho de 2002 ele funda a SpaceX. Em 2006, a empresa dele assina um contrato de 1,6 bilhões com a NASA. E em 2009 eles lançam o primeiro foguete privado para colocar um satélite em órbita chamado Falcon, que é inspirado na nave Millennium Falcon do Star Wars, né? A gente já vê que tem toda essa questão da imaginação, da ficção científica na vida dele, que isso que torna ele também um visionário, e lá a relação com o Tony Stark, né? Quebrando muitos paradigmas das nossas ideias de limitações, né? O Elon é um cara que não tem essa ideia, né? Para ele, se ele tiver que ir lá fazer, ele vai fazer o foguete, vai lançar a primeira exploração privada para Marte, ele vai fazer turismo espacial, azar, sabe? Ele vai lá e vai fazer tudo que tiver que ser feito. Isso você vem das inspirações de Star Wars, do Isaac Asimov, da série Fundação, né? Que ele também é um admirador. Então, tá? Bom, o próximo passo na carreira dele, né, incluindo já que ele continua na SpaceX, é a Tesla, né? A Tesla é uma empresa que cria carros elétricos, né? Ela desenvolve toda a tecnologia, cria os primeiros modelos, produz carros para várias marcas aí de carros elétricos e para concessionárias muito grandes também. Tem os próprios carros. Ele entra na Tesla em 2004, logo após a fundação da empresa, em 2013. Ele não é fundador, né? Ele entra através de um investimento. E logo em 2008, porque tem uma crise financeira lá, bem nessa época, ele se torna CEO da empresa. Tá? E em 2012 ele vem a ser o CEO mais bem pago do mundo, onde ele embolsa 78 milhões anuais. Mas apesar disso, em 2014 o salário dele passa a ser $1, como o do Steve Jobs na Apple, né? Pegando toda essa onda de ser um CEO que ganha somente $1. Tá? E daí a empresa também anuncia que todas as suas patentes, né, as patentes da Tesla de carros elétricos, podem ser usadas por qualquer empresa ou pessoa, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos carros elétricos. Então ele é um cara que pensa que a colaboração, né, abrir o conhecimento sobre essas questões tão importantes como a do meio ambiente, merece mais atenção e precisam ser estimuladas. Então ele abre as patentes da Tesla para isso. A última empreitada lá do Elon é a criação de um meio de transporte chamado Hyperloop, né? Que seria um meio de transporte de alta velocidade, onde os passageiros são transportados em cápsulas em um tubo de baixa pressão a aproximadamente 1.200 km por hora. Tá? É super rápido. Isso foi proposto logo depois de uma licitação para criar um transporte de trilho, tipo um trem-bala, lá na Califórnia. E o Elon se questionou muito sobre isso, ele ficou bastante frustrado porque era um meio extremamente caro e lento, né, de ser produzido, e logo lá no Vale do Silício, onde todas essas inovações eram feitas. Daí ele lança um desafio para tirar essa ideia do papel, pela SpaceX, né, pela aquela empresa dele. Ele lança uma competição de protótipos prevista agora para junho de 2016, que vai ter essa competição. E o projeto vencedor vai ser financiado pela empresa. Ele disse que se não tiver nenhum projeto pronto até lá, ele mesmo vai fazer, né? Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, se ele vai fazer essa coisa. Espero que esse vídeo esteja sendo assistido em 2016 e alguém possa comentar lá, olha, deu certo ou não deu, adiaram, vamos ver o que acontece. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam convencidos lá que o Elon é o próprio Tony Stark da vida real e que ele vai conseguir chegar até Marte, né? Vamos esperar e ver. Até mais, gente. Tchau, tchau.